Fala aí, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você vai ver esse vídeo. Então fica aqui o meu cumprimento a você que está aqui mais uma vez comigo nessa viagem do estudo da escatologia. Eu estou ansioso, tem muita coisa hoje. Hoje o vídeo vai ficar um pouquinho maior do que o de costume, porque eu condensei todas as informações de hoje em um único vídeo. Vai ficar um pouquinho maior, peço a sua paciência. E aí, se você não conseguir assistir tudo de uma vez, assiste por partes, vai devagarinho, vai anotando. Tenha sempre aí, perto de você, uma tela aberta com internet para você fazer as suas pesquisas, papel, caneta, ou se você gosta de digitar aí no teu tablet, no teu laptop ou no smartphone, enfim. Bíblia, concordância, enfim, para você fazer as suas comparações, as suas anotações, os seus apontamentos. Antes da gente falar o que a gente vai tratar no dia de hoje, eu quero fazer algumas considerações. Não existem contradições na palavra de Deus. Não existem. O que existe, então, Anselmo? Existem, sim, contradições nas interpretações. Isso possa ficar claro para você, não somente no estudo da escatologia, mas toda vez que você for estudar a palavra de Deus, isso fique claro na sua mente. Não existe contradições na Bíblia. As contradições, elas ficam no campo das interpretações, que são diversas dependendo do assunto a ser tratado. E como escatologia é um assunto denso, então vão ter muitas divergências, contradições entre uma corrente interpretativa e outra. Isso é normal. Tá? Mas vamos lá. Só que a nossa primeira tela aqui, o panorama escatológico de hoje é o seguinte, ó. Os métodos de interpretação, tópico 1, já tiquei ali, a gente já viu, já falamos sobre eles. Tópico 2, escolas de pensamento, já vimos, já falamos, já abordamos sobre as escolas de pensamento. Beleza? Tópico 3, diferentes interpretações sobre o milênio. Tá ok. Nós já passamos por essa parte aí na semana passada. E hoje estaremos fazendo uma abordagem sobre as diferentes interpretações sobre o arrebatamento. Mas antes da gente falar sobre isso, eu vou precisar de abordar um outro assunto, tá? Que é o nosso próximo slide aqui. O nosso próximo slide está aí, ó. A gente vai falar sobre o pré-tribulacionismo, né? A gente vai falar sobre o mid ou mesotribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Vamos destrinchar sobre cada um desses hoje, vai ser tudo num único vídeo, vai ficar um pouquinho maior, como eu falei, mas é bom a gente condensar tudo num único vídeo. Mas com relação a esse período, chamado período do arrebatamento, a tribulação, existem muitas divergências, muitas linhas de interpretações, e a gente precisa ver uma coisinha antes. Que coisinha é essa, Anselmo? A profecia das 70 semanas de Daniel. Você já ouviu falar sobre isso? Se já ouviu, você sabe que é de extrema importância a gente fazer uma breve abordagem sobre as 70 semanas, né, uma profecia que está descrita lá em Daniel 9, a gente vai ler sobre ela. E depois eu vou falar sobre essas três ramificações aqui das interpretações sobre o arrebatamento. Mas eu quero ler com você primeiro o texto lá de Daniel, capítulo 9, está projetado aí, ó, você vai poder ler comigo, ou você lê aí na sua Bíblia. Vamos ler do 24 ao 27, para depois a gente fazer as considerações quanto às diferentes interpretações sobre o arrebatamento. Daniel 9, versículo 24, está na tela, vamos lá? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Diz o verso 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar,
Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Está falando sobre a reconstrução de Jerusalém e sobre a reconstrução do templo. Depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Diz o verso 27. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana, na metade da semana, para cessar o sacrifício. E a oferta de manjares, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Esse aí é o texto da profecia de Daniel com relação às 70 semanas. E esse texto, ele vai ser abordado, ele vai ser estudado de diferentes formas. O pré-milenista vai olhar para esse texto de uma forma. O amilenista vai olhar para esse texto de uma outra forma. E o pós-milenista também de uma forma um pouquinho similar ao amilenismo, mas diferente. Cada uma dessas correntes de interpretação sobre o milênio, que já vimos na semana passada, vai enxergar essa profecia da 70ª semana, ou das 70 semanas, né, de Daniel, de uma forma diferente. Então, antes da gente entrar no pré-tribulacionismo, no mid-tribulacionismo e no pós-tribulacionismo, vamos ver como é que enxerga o pré-milenismo primeiro, como enxerga essa profecia, e eu fiz um quadro aqui para você visualizar como é que o pré-milenista ele enxerga as 70 semanas de Daniel. E fiz um outro quadro depois, a gente vai ver mais adiante, um outro quadro, como é que o amilenista enxerga e como é que o pós-milenista enxerga, para que a gente possa compreender, sim, o pré-tribulacionismo, o mid e o mesotribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Por isso é importante a gente dar uma passada aqui nessas 70 semanas de Daniel, né? Tá aí já na tela, 70 semanas, as 70 semanas elas são divididas em 3 etapas, né? Eu coloquei ali, não sei se você viu, ó, um quadradinho amarelinho, com o número 7, são 7 semanas de anos. Então, 7 vezes 7 ali dá um total de 49 anos. Isso é um quadro conforme o pré-milenismo enxerga essa profecia das 70 semanas, tá? E para o judeu, a semana, e isso está lá em Levítico 26, a partir do verso 14, se você quiser estudar melhor sobre isso, o judeu ele enxerga a semana como semana de anos. Isso é descrito lá em Levítico, como eu falei. Então, essa profecia, à luz do pré-milenista e à luz do amilenista em parte, você também consegue enxergar dessa forma. Então, o decreto de reconstrução de Jerusalém, que é feito quando, Anselmo? Lá quando Neemias está ali diante do rei servindo, ele era copeiro do rei. E o rei Artaxerxes pergunta: o que está acontecendo, Neemias? Por que você está triste? Papapá. E Neemias explica ali o porquê, a cidade dele estava desolada, e então o rei Artaxerxes ele faz um decreto para que Neemias fosse e reconstruísse os muros de Jerusalém, e logo depois acontecem outras reconstruções de toda a cidade, o culto, o templo. Então, a partir deste decreto do rei Artaxerxes, há divergências com relação à data, uns dizem 444 a.C., alguns dizem 445 a.C., enfim, os pré-milenistas normalmente eles são literalistas, já os amilenistas não, eles não cravam uma data específica. Mas para o pré-milenismo, o ano base é 445 a.C., sai esse decreto. Então, ali, as primeiras 69 semanas, que está dividido nesses 7 amarelinhos, e nesses 62 semanas
que está numa cor marrom, não sei se está aparecendo a cor marrom para você aí, está ali embaixo, ó, 69 semanas, que dá um total em anos de 483 anos. Ela tem um marco inicial quando? No decreto do rei Artaxerxes para a reconstrução lá de Jerusalém, que ele permite Neemias ir, e depois é envolvido em tudo isso Esdras, Zorobabel, profeta Ageu e muitos outros são envolvidos nisso para a reconstrução. E isso ocorre durante quanto tempo? A primeira parte, 49 anos, e depois vem uma outra parte de 434 anos. Somadas essas partes, elas vão dar 483 anos, que é exatamente essa parte que está aí embaixo do nosso quadro. E aí entra na terceira etapa, que é a 70ª semana, que é a semana que ela é o foco do nosso estudo ali. E também vão ter divergências de datas, porque essas 69 semanas vão terminar ali no advento de Cristo, nos dias do primeiro século. E aí dá-se início à 70ª semana para o amilenista e para o pós-milenista. Para o pré-milenista, começa um hiato de tempo, e esse hiato está na cor vermelha, que você vê aí no quadro, que é a era da igreja. Para o pré-milenista, o cumprimento da 70ª semana de Daniel, ela é futura, e não logo que acaba as 69 semanas, conforme o amilenista observa e conforme o pós-milenista observa. Aliás, o pós-milenista observa um pouco diferente, conforme observa o amilenista. Então, ela não acontece logo depois. Existe um hiato que está nesse quadrinho vermelho aí, que é a era da igreja. E quando é que vai se cumprir essa 70ª semana, Anselmo? A 70ª semana de Daniel para o pré-milenista. Ela vai se cumprir no advento da grande tribulação. Só que aí, não sei se você viu, tem 2 quadrozinhos ali, depois, cinza, que tem pré, mid e pós. Para o pré-milenista, pré-tribulacionista, quando a grande tribulação for iniciar, a igreja é arrebatada e ali dá-se início à 70ª semana profetizada em Daniel, capítulo 9. Isso para o pré-milenista. Para o mid é a mesma coisa, deu início, só que a diferença é a questão de quando ele vai ser arrebatado. Para o mid tribulacionista, ele vai ser arrebatado no meio. E para o pós-tribulacionista é ao final, mas a 70ª semana compreende uma semana de 7 anos, que é exatamente esse período da tribulação. 7 anos literais. Os pré-milenistas são literalistas, então você já sabe. Se está falando 7 anos, são 7 anos literais. 3 anos e meio, onde o anticristo fará um acordo, e ali vai ter paz, e depois, na metade, esse acordo é quebrado, e aí vem o derramar do cálice da ira de Deus, os 3 anos e meio, chamado então de grande tribulação. É o final aí da 70ª semana de Daniel. Vamos explicar um pouquinho isso mais abaixo? Na próxima tela aqui, eu coloquei aqui mais detalhado para você, se você quiser printar e guardar, para você ter essa 70ª semana, as 70 semanas bem explicadinho. Está ali, ó. Neemias 2, do 7 ao 8, é o decreto do rei Artaxerxes, e ali está ali, 445 a.C., e essa profecia, ela está lá em Daniel 2, versículo 25, da reedificação da cidade de Jerusalém, do templo e do culto. Essa é a contagem inicial das 70 semanas da profecia. A contagem inicial da segunda etapa, né, das 62 semanas, que dá um total de 434 anos, tem início no final da reconstrução de Jerusalém e do templo, e vai até os dias de Jesus. Aí tem algumas divergências que alguns dizem que essa segunda etapa termina quando Jesus começa o seu ministério, termina a segunda etapa e já começa a terceira, para o amilenista. E alguns dizem que ela termina quando Jesus está morrendo na cruz do Calvário. E existem outros que falam que é o batismo. Aí são várias divergências aqui de datas e eventos que
para nós, o importante é que essa segunda etapa termina ali no primeiro século, para a gente não cravar uma data específica, porque são muitas datas aqui que são especuladas, né? Então, é bem verdade que ocorre ali no primeiro século, na época de Jesus, seja quando foi no batismo, na crucificação, ou para os pós-milenistas, que é lá na destruição do templo, já começa ali todo o cumprimento da 70ª semana. Enfim, primeiro século, vamos colocar assim, que aí fica melhor na nossa cabeça, ou nos dias de Jesus, para a gente estudar melhor essa parte aqui. E a contagem inicial da terceira etapa de semanas, e a última semana, que é a semana da grande tribulação, será iniciada no começo da tribulação e se encerrará na segunda vinda, quando Jesus vem, e aí vem julgamento do trono branco e termina. Então, eu mostrei dois quadros. Um quadro que explica conforme o pré-milenismo enxerga essas 70 semanas, e esse segundo quadro aqui, uma explicação mais detalhada dessa semana, segundo o pré-milenismo. No próximo quadro, é um quadro já que é uma explicação conforme o amilenismo ou os amilenistas enxergam essa profecia. A diferença está no finalzinho. No início ali, eles enxergam que, de fato, o decreto foi lá pelo rei Artaxerxes, igualzinho. As 69 semanas, elas são iguais aos pré-milenistas. Eles não cravam data porque os amilenistas tendem a ser simbólicos, alegóricos, e não literalistas, conforme são os pré-milenistas. Então, eles não cravam data, mas eles dizem que é um tempo muito aproximado do calculado pelos pré-milenistas. E, diferente do pré-milenista, para o amilenista, a terceira etapa, ou seja, a última semana, a 70ª semana, ela já começa ao final dessas 69 semanas. O pré-milenista tem um hiato que vai se cumprir porque os pré-milenistas são futuristas. O amilenista, que enxerga a coisa de uma forma simbólica e alegórica, não. Essa última semana, então, não vão ser de 7 anos. Essa última semana é um tempo simbólico, e será dividido em 2 etapas também. Só que a segunda parte dessa semana final, ela é um pouco menor que a primeira. Você vê, tem 2 quadros vermelhos ali, na primeira semana ali, né? Na última semana, né? Que é a semana de 70ª semana. São 2 quadros vermelhos. Tem um maiorzinho, que é a era da igreja, começa lá em Jesus. Não vou cravar a data aqui, até porque também eles não cravam. Eles dizem que começa lá na época do primeiro século. E essa primeira parte da semana, ou seja, seria a metade da tribulação, né? Para eles, a era da igreja, ela é vivida de várias tribulações. Mas vai existir um momento que essa tribulação vai ser acentuada, que é a segunda metade, que é aquele vermelhinho ali menor, onde a personificação do anticristo vai ocorrer e coisas vão ocorrer. E aqui está o cumprimento da 70ª semana para o amilenista. Ou seja, desde que Jesus pisou nessa terra, de 2000 anos para cá, está acontecendo essa profecia. Essa profecia ela está em cumprimento. Para o pré-milenista, ela vai se cumprir, a 70ª semana. Para o amilenista, ela está em cumprimento, ou seja, está em andamento, e ela vai se encerrar com a segunda vinda de Jesus. Primeiro é necessário que Satanás seja solto para que algumas coisas aconteçam, ele seja julgado, e haja o julgamento, e Jesus aparece, e tem a batalha ali final, e tudo ocorre, e aí vem a era eterna da igreja. É assim com a milenista. Um próximo quadro explica um pouquinho melhor sobre isso, agora já do pós-milenismo. Como é que é o vislumbre para o pós-milenista, Anselmo? O vislumbre para o pós-milenista, ele é bem similar às 69 semanas ao pré-milenismo e ao milenismo. O que difere o pós-milenismo do pós-milenismo e do pré-milenismo? Que a última semana para o pós-milenista, ela já se cumpriu. Os pós-milenistas, eles tendem a ser preteristas. Não vou explicar aqui o que é preterista, que a gente já fez um vídeo explicando sobre isso. Então, para os pós-milenistas, a última semana de Daniel se cumpre, ela começa lá na era da igreja e se cumpre com a destruição de Jerusalém no ano 70.
Ali está o período da grande tribulação, por intermédio do general Tito, por intermédio de Antíoco Epifânio. São vários tipos de anticristo que surgiram ao longo daquela época do primeiro século. Assim pensam os pós-milenistas. Aonde você está? É o que você deve estar se perguntando aí. Onde eu estou aqui nessa história toda? Deixa eu só clarear a sua mente. Eu vou botar aqui minha tela cheia para explicar isso. Aqui é o seguinte. As igrejas pentecostais e neopentecostais tendem a ser pré-milenistas, pré-tribulacionistas. São dispensacionalistas. Você lembra do vídeo dispensacionalista? A grande maioria dessas pessoas estão aqui. Essa profecia da 70ª semana irá se cumprir mais adiante. As igrejas reformadas, aí vai um dever de casa para você. Procura saber quais são as igrejas reformadas. Só vou falar duas para você: presbiteriana e igreja batista. As igrejas reformadas, elas ficam aqui entre o amilenismo e o pós-milenismo. Alguns reformados, pouca parte, eles são preteristas, acreditam que, de fato, tudo se cumpriu no ano 70. A grande maioria dos reformados, eles acreditam que essa profecia está em andamento, está em cumprimento. Começou lá nos dias de Jesus e ela está em andamento, esta profecia da 70ª semana. Aí você estuda um pouquinho sobre os cristãos reformados, quem são, quais são as igrejas que fazem parte. Hoje em dia, você vê, até mesmo dentro de igreja pentecostal, pessoas que têm uma visão amilenista. Você vai encontrar. Eu faço parte de uma igreja que, essencialmente, ela é pentecostal, mas tem em sua formação o neopentecostalismo, e muitas das pessoas que conheço, elas são amilenistas. Alguns são pré-milenistas, porém pós-tribulacionistas, mas, em essência, os pentecostais e os neopentecostais, eles têm como essência serem dispensacionalistas, mas não é um círculo fechado. As Assembleias de Deus, em 99,9%, são dispensacionalistas. As igrejas reformadas, elas se dividem entre pós-milenismo e amilenismo, grande parte dentro do amilenismo. Você vai ver igreja batista alguns batistas que são mais, assim, não são tão reformados, você vai ver que alguns deles são até pré-tribulacionistas. Mas está lá, congregando na igreja batista, isso aí não é uma corrente fechada. Você vai ver que existe pastores e pastores, membros e membros que se dividem dentro daquilo que acreditam ser mais coerente dentro da teologia escatológica. Então, o que fica aqui para mim, para você, que você possa entender como é que pensa cada uma dessas correntes de interpretação, aonde você está inserido, como pensa majoritariamente. É importante você saber disso para você se situar, para você saber como você vai estudar, o que pensa a denominação que você segue aí, que você está inserido. Então, nós vamos lá. Pré-milenista, a 70ª semana a se cumprir. Amilenista, 70ª semana em cumprimento. Pós-milenista, 70ª semana, já se cumpriu. Então, só para você se situar. No próximo quadro, aí sim, nós vamos falar aqui sobre o pré-tribulacionismo. A gente passa aqui para o nosso próximo quadro. Uma vez que você já teve a compreensão aí do que são as 70 semanas, nesse apanhado rápido que fiz. Pré-tribulacionismo. Quem está aqui, Anselmo? A maioria dos pentecostais e dos neopentecostais. Você não vai encontrar aqui, vai até encontrar um ou outro cristão reformado aqui dentro dessa visão. A maioria dos pentecostais e neopentecostais estão aqui dentro do pré-tribulacionismo, que é uma visão dispensacionalista. O arrebatamento e segunda vinda são eventos relacionados, mas distintos. O arrebatamento é iminente, ou seja, estamos vivendo o período da era da igreja, em algum momento a igreja vai ser arrebatada. É o chamado rápido, arrebatamento secreto. Ainda não é considerada a segunda vinda. É um encontro secreto dos cristãos arrebatados com Cristo. E durante o período da tribulação, dessa 70ª semana, onde estarão esses cristãos que foram arrebatados?
na pré-tribulação. Eles estão no céu, vivendo bodas do Cordeiro durante esses 7 anos literais. E depois eles voltam, sim, aí sim, a segunda vinda com Cristo. Eles são arrebatados para Cristo, depois eles voltam com Cristo para cumprimento do milênio. Satanás é preso e cumpre-se um milênio, depois do milênio, a magia de batalha final, estado eterno. Esse é o pré-tribulacionismo. Você sabe que se divide aqui no próximo quadro, que tem os pré-tribulacionistas, né? Que tem como base textual o livro de Romanos 8, capítulo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, então Deus os livrará da condenação, ou seja, não deixará eles passarem por esse período de tribulação. Uma outra referência bíblica muito utilizada, né? Um argumento e uma referência muito utilizada é a de 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses 1:10, 1 Tessalonicenses 4:17 e 5:9 e o Apocalipse 3, versículo 10. Um argumento muito utilizado pelos pré-tribulacionistas é que a igreja, depois do capítulo 3 de Apocalipse, se você pegar o livro de Apocalipse, nos primeiros capítulos tem a descrição do Cristo glorificado, fala sobre as igrejas, as 7 igrejas, e depois a igreja não é mais vista. Não é mais vista. Não é mais vista no livro de Apocalipse, somente lá no final ela é citada. Só no final. O argumento é que a igreja está arrebatada nesse período. E só vai citar a igreja lá para cumprimento do milênio. Então, por isso que a igreja não é mencionada nos demais capítulos do livro de Apocalipse. É um argumento muito utilizado pelo pré-tribulacionismo. Estude cada uma daquelas referências. Estou trazendo as referências assim, que são as mais usuais, as que mais se falam quando se quer defender um argumento pré-tribulacionista, tá? Romanos 8, 1 Coríntios, Tessalonicenses, as 3 referências de Tessalonicenses e Apocalipse 3, versículo 10. Existem outras referências. Eu trouxe as mais usuais, tá? No nosso próximo quadro, é um quadro já que fala um pouquinho do midi ou mesotribulacionismo. E diferente do pré-tribulacionismo, a igreja ela passa, sim, por parte da 70ª semana ali, aqui na Terra. Ela não está sendo arrebatada logo que começa a grande tribulação. Não. Os 3 anos e meio primeiro, a igreja passa, a igreja ela vai ver o iníquo, ela vai ver o tratado de paz que ele fará, e grande parte dessa igreja passa pela tribulação durante 3 anos e meio, e no meio de tribulação, antes do derramar do cálice da ira de Deus, a igreja é tomada. Ela é levada. E aí, o que acontece? A segunda vinda acontece juntamente com a igreja, e eles vêm para que Satanás seja preso durante o período milenar, e se cumpra o período milenar até a era final da igreja. Um pouquinho diferente, né? Porque acontece ali o arrebatamento no meio da 70ª semana. E no nosso último quadro aqui, tem umas explicações aqui, né? É importante a gente trazer os argumentos, né, e textos bíblicos sobre cada uma dessas visões, né? O midi ou mesotribulacionismo tem em mente o 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 3, onde o anticristo parece ser revelado antes do arrebatamento, ou seja, a igreja ela percebe, ela vê quem é o anticristo. Já para o pré-tribulacionismo, a igreja não vê, não sabe quem vai ser essa figura. Para a pessoa que acredita no midi ou no mesotribulacionismo, elas vão conseguir enxergar, vão ver quem é esse, um iníquo que vai ser revelado, e elas vão ver ele fazendo esse acordo de paz, segundo a crença midi ou mesotribulacionista, que vai acontecer. E no meio dessa tribulação, antes do derramar do cálice da ira de Deus, a igreja é tomada e é levada para o céu. E também tem uma combinação entre a trombeta de 1 Coríntios 15, do versículo 52, com a trombeta de Apocalipse 11 e 15. Eu quero ler essa aqui para você, 1 Coríntios 15. Eles fazem um bate-bola aqui, né? Um ping-pong entre essa trombeta citada por Coríntios, capítulo 15, verso 52. 1 Coríntios 15, 52. Diz assim:
Vou ler o 51 só para dar um contexto melhor. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Segurou essa trombeta aí? Agora vamos lá para Apocalipse 11, versículo 15. Apocalipse 11, versículo 15. A sétima trombeta. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Se você observar, antes da sétima trombeta, tem 6 trombetas. Se eles linkam essa sétima trombeta com essa trombeta de 1 aos Coríntios, quer dizer que a igreja está passando um momento onde essas 6 trombetas estão sendo entoadas. Se você pegar o capítulo 11 de Apocalipse, e você vai ver que 6 trombetas são tocadas antes dessa sétima trombeta. E é exatamente para um argumento utilizado por eles é que se a trombeta tocada, a sétima trombeta tocada, e essa trombeta está em combinação com essa trombeta citada por 1 Coríntios 15, 52, então as coisas que acontecem antes dessa sétima trombeta, a igreja vai passar por essas coisas. E aí sim tem a base para o mídio, para o mesotribulacionismo, que diz que a igreja passará por uma parte dessa tribulação. É um texto utilizado aqui por eles. E 2 Tessalonicenses é aquele mais antigo, né? Não convém a gente trazer ele aqui, mas é um outro texto também utilizado aí pelos mesotribulacionistas. E por último, mas não menos importante, os pós-tribulacionistas. Aqui é importante a gente frisar, não sei se você está vendo no lado direito dessa imagem, eu coloquei uma observação ali. Este quadro não se aplica aos pós-tribulacionistas. Por que, Anselmo? Porque dentro do pós-tribulacionismo, nós temos pré-milenistas, nós temos amilenistas e pós-milenistas. Então, este quadro, ele é simplesmente para o pós-tribulacionismo que crê numa visão pré-milenista, tá? Porque para o amilenista, pós-milenista, o milênio está em andamento. Então, não caberia essa imagem para eles, tá? É só essa observação para você não ser vendido aqui dessa informação. Para o pós-tribulacionista, o arrebatamento e segunda vinda, elas tratam-se de um único evento e que ocorrerá após o período da grande tribulação. Ou seja, o arrebatamento da igreja e segunda vinda são coisas únicas, acontecendo concomitantemente, ao mesmo tempo. E a 70ª semana de Daniel, ela vai acontecer, mas para o pós-tribulacionismo, a igreja ela passa por todo o período da 70ª semana. Ou seja, ela vai ver o tratado de paz, ela vai ver o derramar do cálice da ira de Deus, e ao final disso tudo, a igreja é arrebatada, no encontro dos ares com o Senhor, se estabelece o milênio, Satanás é preso. Um pouquinho diferente para os amilenistas e pós-milenistas, tá? Por isso que eu botei aquela observação ali, só por isso. Então, o que fica de argumento e texto para o pós-tribulacionismo? É a próxima tela. Os textos que o pós-tribulacionismo mais usa, eles estão em Mateus 24, em Marcos 13, em Lucas 21, todo o capítulo. Segundo o pós-tribulacionismo, Jesus deixou claro em seu sermão profético que só voltaria após o período de grande tribulação, ou seja, a igreja precisaria ser refinada no fogo. A igreja precisaria passar por todo esse tormento para que ela fosse provada e aprovada, segundo a crença pós-tribulacionista. Um texto também muito utilizado por eles é o texto que o apóstolo Paulo, de 2 Tessalonicenses, do apóstolo Paulo 2, versículo 3, que Paulo afirma que antes de Cristo voltar, o anticristo se manifestará. O pré-tribulacionista não acredita na manifestação do anticristo, nem menos vê-lo, porque é arrebatado antes. Mas, segundo esse texto do apóstolo Paulo, de 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, é necessário
que a igreja ela veja a manifestação do anticristo, então, por isso, crê-se que a igreja passará por todo o processo da 70ª semana. Um último texto aqui também utilizado muito por ele está lá em 2 Pedro 3, onde Pedro descreve a segunda vinda como um evento único. Eu vou ler esse, de 2 Pedro, com você aqui. 2 Pedro, capítulo 3. Amados, essa é a hora. A segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar lembranças à vossa mente esclarecida. Aí eu vou pular aqui para o verso 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, também a terra, as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres assados por ele em paz, sem mácula irrepreensíveis, tendo por salvação a longanimidade do Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, uma referência ao texto de Paulo. Tá? Então, aqui, Pedro também faz uma menção daquele grande dia, o dia do Senhor, e que a igreja também passará por este momento. Ou seja, Pedro escreve a segunda vinda como um único evento, não como uma etapa dividida, né, como pensam os pré-tribulacionistas, que é o rapto, o momento secreto, e depois Cristo vem, sim, a segunda vinda. Não, é um evento único. Arrebatamento, segunda vinda, como tudo junto. É assim que pensam os pós-tribulacionistas. Então, espero que tenha ficado claro para você o vislumbre das 70 semanas de Daniel, em especial nosso foco aqui, a 70ª semana. E você agora entenda, eu estava conversando com a minha esposa, ela fala assim, tem hora que eu me perco nas interpretações, uma hora você fala milenista, você fala, mas o intuito é que você entenda por onde você está trafegando. Lembra lá do nosso início do estudo, que eu falei sobre o GPS, sobre as rotas? São muitas rotas no estudo da escatologia. São muitas. Então, às vezes, a gente que já está estudando há algum tempo, a gente volta lá e verifica como é que está pensando. É normal isso. O meu conselho para você, veja com calma cada um dos vídeos, entenda o que pensa cada uma dessas correntes. Em algum momento, você vai se ver milenista. Em algum momento, você vai se ver pré-milenista. Mas você vai saber por onde você está trafegando. É importante você saber na igreja que você está inserido, o que pensa majoritariamente a igreja que eu estou inserido. Então, eu estou aqui para te dar ferramentas para que você possa se situar e que você possa, de forma coerente, de forma inteligente, você entender essa caminhada cristã, essa caminhada dentro do estudo da escatologia, e você vai se munindo de ferramentas. E ao passo que você vai se munindo de ferramentas, você vai tendo um entendimento mais claro da profecia. Muita coisa simbólica, outras coisas literais, coisas reveladas, né? Coisas reveladas. É importante você se debruçar sobre esse estudo. Não vai interferir na sua salvação no estudo da escatologia. Pelo contrário, ele vai te ajudar bastante a você entender melhor as pregações, a você entender melhor os tempos que vivemos. E a gente vai ainda falar sobre muita coisa ainda. Nós temos 2 testemunhas, nós temos ainda as 7 igrejas, o cálice, os selos. Tem muita coisa ainda pela frente. Mas acredito que o pano de fundo principal você já tem. Quer entender os métodos de interpretação, as diferentes visões sobre arrebatamento, as diferentes visões sobre milênio, sobre as escolas de pensamento. Esse é o pano de fundo.
Sem isso, você não tem como nem continuar o estudo da escatologia. Você precisa primeiro entender isso. Então, o que dê até aqui neste momento é o pano de fundo para você começar a estudar a escatologia. Ah, São, pensei que a gente tivesse já começado. Agora você vai começar a entender com mais facilidade o estudo do Apocalipse, vai ficar mais fácil para você. Espero que tenha sido proveitoso para você no dia de hoje. Tem sido para mim. Comente. Você sabe como é que funciona a plataforma, né? Conforme você comenta, compartilha, o vídeo tem uma relevância. Ah, quero comentar com você a parte em particular. Tudo bem. Mas se você comentar aqui, você vai ajudar esse vídeo a ter relevância. Se você chegou aqui agora, já está vendo esse vídeo direto, eu recomendo que você volte e assista aos vídeos anteriores, porque senão você vai ficar perdido, vai ficar boiando. Tem gente que assistiu desde o início até agora, ainda se sente um pouco perdido, é natural. Então, se você chegou aqui agora, assista lá desde o início. Tem uma playlist lá no nosso canal do YouTube, aqui no nosso canal do YouTube, tem uma playlist, pela qual é o primeiro, começa a assistir por ele, e depois vá anotando, faça suas anotações, é importante. Mas comente. Foi proveitoso, Anselmo? Eu acho que faltou isso. Eu preciso do seu feedback para ir melhorando o nosso estudo, acrescentando o que precisa ser acrescentado. Tá? Beijo no teu coração. Papai do céu te abençoe.